Palavra do Senhor. Deixa eu antes de abrir a Bíblia, pensar algumas coisinhas com você. Nós estamos vivendo tempos esquisitos, tempos assim que a tecnologia que veio para facilitar a nossa vida está mudando comportamentos, está mudando a cabeça das pessoas. As pessoas não conseguem mais se relacionar olho no olho. O mundo virtual está mais presente do que o mundo real. As pessoas se transformam nas redes sociais, mas são incapazes de olhar olho no olho uma das outras, ou talvez ir para um confronto, em intento de confronto, num debate de ideias, olhando no olho no olho, mas atrás das teclas ali, parece um leão. As pessoas, a gente observa muito a questão de rede social, como que é interessante que as pessoas muitas vezes lavam roupa suja em rede social. As brigas, as picuinhas, né? Aí você vai para o WhatsApp, por exemplo, muita indiretinha, né? Grupo de família. Grupo de família é uma bênção, né, irmãos? Aí começa a pôr, né, GIF com indireta para um, para cutucar outro, para não sei o quê. Aí a confusão está feita. Antigamente era na mesa, né? Voava prato, não sei o quê, mas ali mesmo já se resolvia, né, irmãos? Aí eu ia para a sala com um canto, daqui a pouco chegava a mãe, juntava todo mundo, acabou. Agora não. Você desbloqueia um, o outro sai, aí perde para quem te quer. E as relações, elas estão ficando líquidas. Isso não é uma expressão vazia, não. Relacionamentos líquidos, que é o oposto de sólido. Não tem mais, o líquido não se sustenta, ele escoa e sai. E aí, como o irmão Eduardo colocou, isso parte para a questão de política. É muito interessante que nós estamos a uma semana das eleições, e aqui eu agradeço a palavra que você trouxe, porque eu quero que você entenda. Nós já conversamos sobre isso na EBD, já falamos sobre isso em grupo de oração, já falamos isso sobre grupo de WhatsApp. Eu quero que você entenda que você não pode sair deste mundo, ou porque o Senhor te chamou, ou porque Ele te arrebatou, tendo sido alguém omisso, tendo sido alguém que não impactou, que não fez a diferença. Jesus disse que nós somos sal da terra, e o sal tem que salgar. O sal tem que dar tempero, o sal tem que entrar em contato com a comida e mudar aquela comida, e alguma coisa diferente depois que foi colocado o sal ali. A luz, a mesma coisa. Você acende uma luz, já ilumina, já dá uma paz, é por ali que eu tenho que ir, é por aqui. E tem muitos cristãos que vão sair dessa vida sem ter iluminado o caminho de ninguém, sem ter salgado a vida ou o ambiente de ninguém. E aí eu faço a ponte, né? Essa confusão de rede social não é por causa de política. Quem está inserido em rede social sabe que essa confusão, essa intolerância é muito antes disso. É muito antes de começar a pensar em propaganda eleitoral. Porque não se percebe como que as pessoas usam mal essa ferramenta. Usam mal. Eu fico imaginando a geração da Amanda, da Gabi, né, que ainda são novinhos. Imaginar que a geração está casando mais velho, né? Estão na faixa de 15 anos. Então essa moçada aí praticamente foi criada dentro da tecnologia. Eu fico imaginando vamos supor que vocês casem daqui 15 anos. Rapazes também na faixa de 30 anos, que também foram criados dentro da tecnologia. Eu fico imaginando como vai ser o relacionamento desse casal. Por WhatsApp. Só um coraçãozinho assim. Né? Se colocar uma faca ali, o cara nem vai para casa hoje. Nós
tivemos, quando estávamos no Espírito Santo, a oportunidade de ir para retiros de casais nas montanhas, num local que não tem sinal de internet. E aí, como é que você faz? Como é que você sobrevive? Mas vocês não eram casal, graças a Deus, né? Mas veja, aí que tá. Como é que desenrolar as ideias? Eu fico imaginando o que vai ser do futuro dessas pessoas, das gerações, e com a mente atrofiada, e desculpa a expressão, emburrecidas, incapazes de desenvolver um diálogo, incapazes de conversar, incapazes de talvez lidar com pensamentos contrários, porque é o que está acontecendo. Nós achamos que a política não tem nada a ver com a nossa. Veja, é por causa da política que os irmãos estão tendo o trabalho de entrar e levar o Evangelho, distribuir a palavra. Irmãos, as portas sempre estiveram abertas. Eu lembro quando eu era criança, trabalhos evangelísticos em escolas. Eles davam graças a Deus quando a igreja chegava. Ligavam para pastor, dá um pulo aqui, ajuda a gente. Faz uma oração. E hoje, você acha que não tem nada a ver com política? Você acha que o que está enfiado na pedagogia da escola não está ligado com política? Você acha que os ensinamentos de Paulo Freire, que estão contaminando as escolas, não tem nada a ver com política? Não tem nada a ver com a escolha que nós fazemos lá apertando a tecla? Tem tudo a ver. Eu queria colocar Aline, põe por favor. Leia isso aqui, presta atenção. Olha o que. Você disse para você, mas eu vou ler para você. Olha o que Platão diz. Você tem todo o direito de não gostar de política, mas sua vida terá influência e será governada por aqueles que gostam. Portanto, o castigo dos bons que não fazem política é ser governado pelos maus que a fazem. O que preocupa não é o grito dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Esse negócio de que política não se discute, não, tem que se discutir, tem que se conversar, temos que debater, temos que pesquisar. Você tem a internet aí, tudo bem que nem muito local de internet é fonte segura para consulta. O cristão não pode estar em cima do muro. O cristão tem que ter um posicionamento firme. Eu sou contra isso, sou contra aquilo. Irmãos, nós estamos numa batalha, não pode ser quase perdida, nas mãos de Deus. Mas estão querendo a todo custo liberar aborto no nosso país. Aborto é assassinato. Ora, mas a mulher não tem direito de decidir sobre o seu corpo. Pera um pouquinho, o que está ali dentro é um ser vivo. Não tem essa, não, mas não é uma criança, é um ser vivo, é um ser humano. A liberação de aborto vai começar a fazer o quê? A liberar, então agora eu posso ter sexo desenfreadamente se eu engravidar, não tem problema. Vamos abortar. Vamos abortar. Vamos abortar. Legalização da maconha. Estão falando que vai resolver os problemas, acabar com o tráfico de drogas. Vai ver na Europa o que é a maconha legalizada, vai ver no Uruguai o que é a maconha legalizada. E nós estamos em cima do muro, não querendo falar de política. Eu não estou falando discutir, eu não estou falando causar briga. E aí que está o problema das redes sociais. As pessoas não sabem mais conversar olho no olho de forma respeitosa. Elas querem descer goela abaixo porque elas pensam. Isso é com um time de futebol, a zoeira de um time provocando. Quem frequenta a rede social sabe o que eu estou falando. Irmãos, são decisões que mudam a nossa vida. Esses jovenzinhos aí na escola, com certeza são bombardeados por essa questão de aborto, de homossexualismo, de respeitar as diferenças. Respeitar as diferenças nós temos, mas não me cale e não me tire o direito de dizer isso está errado.
Isso é pecado. Tem projetos de lei circulando aí, viu? Tati, Antônio, a Deise que não veio, mas a irmã Maria que está lá junto, criando Álvaro, Fran, Rafa, os pais de crianças pequenas aí, Wanderson e a Viviana, Tiagão. Tem projeto de lei que, se você virar para o seu filho e falar assim, homem com homem é pecado, e pegarem você, você vai preso. Tem projeto de lei tramitando que, se um casal quiser casar aqui nessa igreja, nós somos obrigados a abrir e casar eles, casal homossexual. E você acha que nós não devemos falar de política? Você acha que nós não devemos conversar sobre isso? Você acha que nós não devemos nos posicionar? Eu não venho aqui defender bandeira de candidato, não, nem vim falar de cor. Eu vim falar aqui sobre a responsabilidade que nós temos, e o cristão no mundo da política, que não é só oração. Oração é a primeira obrigação sua e minha, joelho dobrado, orar pela nossa nação, pela nossa cidade. Mas tem mais que nós devemos fazer. Eu quero andar um pouquinho em alguns textos. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 13, deixa aberta a Bíblia, nós vamos ler bastante textos aqui. Romanos 13, de 1 a 7, olha o que Paulo vai dizer. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você que quer viver livre do medo, você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Aqui quero só abrir um parêntese. Você que estuda a Bíblia e já andou por reis, já andou por Jeremias, você vai lembrar das palavras de Deus ao povo de Israel, ao povo de Judá, que ele mandaria um reino do norte. E ele mandou Nabucodonosor, e várias vezes ele disse: Nabucodonosor, meu servo. O cara nem convertido é. Nabucodonosor vai se converter no final de Daniel, não tem depois. Meu servo. Deus usa quem ele quiser, nada foge do controle das mãos de Deus. Verso 5: portanto é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Participe, honre, vote, eleja, questione. É o que Paulo está dizendo. Não tenha medo, seja um cidadão de bem. Fale, abra sua boca se está errado. Vá numa reunião, uma audiência pública, a prefeitura faz. Ouça, escuta, eu queria fazer uma pergunta, não estou entendendo isso aqui. Consulte o site, questione. Questione porque ainda tem buraco na sua rua. Cadê o dinheiro? Tem uma falta aqui. Questione. Nós estamos numa democracia. Democracia é o poder ao povo. Isso veio na Grécia Antiga. Você pode falar, você deve falar, você deve se importar, você deve participar, você deve saber quem são os, o que os vereadores estão fazendo pela nossa cidade, o que estão fazendo pela saúde. Geralmente esses políticos são tudo agente secreto, né? Nos 3 anos estão escondidos, disfarçados, James Bond. Mas aí no ano de eleição, desaparece. Aí vem, né? Abraça o pobre, come um pastel com o pobre, né? Assim, tira foto com o filho catarrento do pobre, sem fazer cara de nojo. Estou mentindo? É bem assim. Aí, né? Você,
isso é carne deles, né? O que ele fez? Mas você fiscalizou? Pensa que 1000 pessoas com você direcionar um voto certo, você tira esse vereador e coloca outro. Essa galera de ficha suja, se não for eleita, tem até a frase, sem foro, cai no moro. Lá em Curitiba, o coro canta. Curitiba mandou mais político corrupto para a cadeia do que o Supremo, que é o detentor do foro. Essas coisas têm que se ligar. Aí você vai lá e vota num político ficha suja, ele ganha e ele continua roubando o seu dinheiro. Nós temos que estar ligados, irmãos. Veja 1 Pedro 2, abra aí, 1 Pedro 2, de 13 a 17. 1 Pedro 2. Por causa do Senhor, sujeite-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, sejam os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem, pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, você silencia a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com devido respeito. Amem os irmãos. Temam a Deus e honrem o rei. Quem é o rei aqui que Pedro está falando, que Paulo está falando? É César. É o imperador. Era o que dominava o Império Romano. O Império instaurado em cultura grega. E aqui os irmãos têm que entender o seguinte: qual era o grande problema dos cristãos? E às vezes, eu vou falar uma coisa para o irmão, lá no fundo da minha alma, às vezes eu queria que o comunismo de fato ganhasse e se instaurasse aqui no país, para que houvesse um avivamento verdadeiro, começasse a perseguir igrejas, perseguir crentes, porque é na perseguição que você mostra que você é crente de verdade. Nós não sabemos, irmão Eduardo, porque nós estamos num país livre, por isso nós andamos aí a nossa vidinha à vontade. Crentes de verdade são os crentes da China. Os crentes da China se escondem em igrejas subterrâneas. Crentes da China, no momento de louvor, né? Até lembro de uma ministração que você fez aqui no domingo passado, falando das pessoas que não cantam, né? Que não se expressam. Você sabe como é o louvor na China? Eles cantam sussurrando, porque eles não podem cantar. Eles não podem fazer barulho, senão o telefone toca. A Bíblia na China, se eu estiver falando alguma bobagem agora, eu vou dar no seu departamento. Eu que eu vi isso no testemunho do pastor missionário, não sei se os judeus fazem a mesma coisa. A capa das Bíblias, do que eles mandam para lá, é a capa vermelha. Não sei se os judeus é assim também. Porque o livro oficial da China é a capa vermelha. Então você está andando com um livro de capa vermelha, não vão parar para olhar se você é o livro oficial ou não. Para todo efeito é o livro oficial lá dos chineses. Mas isso são raros quem anda com a Bíblia inteira, porque geralmente os chineses eles fatiam a Bíblia. Agora não, já está liberado, mas no passado você vê a história dos missionários, eles rasgavam as Bíblias. Eu vou dar o Salmo para você, o Salmo 3 para você, e você pega aquela porção a semana inteira. Aí chegava no final de semana, você compartilhava no seu Salmo 2, no Salmo 3, aí outro com lágrimas, no Salmo 4, ansioso para poder trocar com você o outro Salmo, e você tem a Bíblia inteira e não lê. Por isso que às vezes eu penso que de fato, e eu acho que isso vai acontecer quando Jesus estiver para voltar. Esse negócio de avivamento secular não está acontecendo nada de avivamento, isso é um animamento. Às vezes tinha acontecido perseguição mesmo, para provar a nossa fé de verdade, se realmente somos crentes de verdade ou não. A gente às vezes brinca de ser igreja, brinca de ser crente, irmãos. Um outro texto para nós lermos, Tito capítulo 3, verso 1. Tito capítulo 3, verso 1. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, obedeçam, sejam obedientes, sejam sempre prontos a fazer o que é bom.
No caso dos cristãos da época, da primeira época, que qual era o problema deles com César? César, para o Império Romano, César era considerado o Supremo Deus. De todos os deuses que os romanos tinham e os gregos tinham, César era o Supremo. E todos no Império tinham que ter devoção a César. Tinham que se ajoelhar diante de César. E aí chegou em Roma o conhecimento de César, que havia uma seita dos nazarenos que não se dobrava a César, porque o único Deus era Jesus. E aí começou a perseguição aos cristãos. E aí os cristãos foram jogados em arenas para divertir. Eles eram colocados todos diante do imperador que estava em cima, e o arauto falava: declare que César é o grande rei, prostre diante deles. E os cristãos ficavam em pé e não falavam. E aí mandava soltar as feras, leões, famintos, sadias, e os leões entravam na arena, pais, famílias, crianças pequenas, e devoravam todos os cristãos que não negaram a sua fé. Nero, antes de botar fogo em Roma, fez uma pira de crentes. Ele ia passar por um caminho longo, e fez tochas humanas ao longo do caminho de cristãos, e mandou acender. E os quantos cristãos iluminavam o caminho com o seu corpo pegando fogo, Nero foi passando, rindo, e os cristãos gritando e morrendo, por não negar o nome de Jesus. Nós não vivemos num país da monarquia, nem ditatorial, nós vivemos numa democracia, onde você tem voz e você pode falar, onde você pode dizer: eu não quero esse futuro para os meus filhos, eu não quero meu filho debatendo ideologia de gênero na escola, porque gênero é o que a Bíblia diz, macho e fêmea o criou. Esse negócio que se desenvolve sexo na sociedade, ele nasceu homem, mas pode descobrir que é menina, isso não existe na Bíblia. Tem uma cantora famosa aí em vídeos do YouTube, talvez você até ouve música dela, chamada Daniela Mercury, que num show blasfemou contra Deus e disse que a Bíblia não era a Constituição e não era a Carta Magna da Nação, não tinha que ser seguida. E falou palavrões e olhou para cima desafiando Deus. E nós estamos calados. E nós vamos votar num candidato que é bonitinho, sem saber o que aquele candidato pensa, ou apoia, ou combate, ou confronta. 1 Timóteo 2, volta aí um pouquinho de título. 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Veja, eu estou lendo um texto para você. A Bíblia não é contra as autoridades, a Bíblia não é contra os governantes, a Bíblia não prega anarquia. Respeite, honre. A única desobediência civil autorizada pela palavra de Deus é se baixar aqui um decreto proibindo a gente de seguir a Deus ou a palavra. Aí você está autorizado a desobedecer. No demais, nós temos obediência e devemos obediência aos governadores. Podemos não concordar, e aí temos caminhos para isso, mas devemos obediência, devemos honrar. Aqui, Alan, é mais ou menos aquela discussão, viu, Breno? Um pouquinho que a gente deu no grupo dos homens, tem uma discussão bacana, né? O Breno pegou uma pimenta malagueta e soltou no grupo dos homens lá, e achei bacana, achei legal a discussão, achei legal os pontos de vista. Olha só, verso 1. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Aquilo que nós debatemos, as profecias vão se cumprir. Ninguém pode impedir o cumprimento das profecias, nem retardá-las.
Mas é possível nós termos paz. É possível vivermos tranquilo. Está aqui na palavra. Mas temos que fazer o quê? Orar pelas autoridades, interceder por elas. Olha, irmãos, eu vi uma história na reunião de pastores. Olha que bonito testemunho. Uma pastora estava falando lá para a gente que quando a Batatais, eu não conheço bem a história mais ou menos em detalhe, mas eu sei que Batatais deixou de receber a fábrica do Nestlé. Quando aconteceu isso, o prefeito de Batatais chamou o conselho de pastores de Brodowski. Eles se reuniram e o prefeito falou assim: Batatais perdeu a Nestlé. Eu quero que vocês orem, porque eu vou trazer a Nestlé para cá e vai abençoar a nossa cidade. E aqueles pastores oraram e continuaram orando e levantaram. Resultado, a Nestlé está lá, não está? Toda segunda-feira um pastor vai com o prefeito orar na prefeitura. Toda segunda-feira vai um pastor lá orar e abençoar eles. Você acha que isso não causa impacto positivo na vida da cidade? E onde estamos nós aqui em Batatais? O que estamos fazendo? Não, política. Irmãos, vamos abrir a cabeça um pouco. É óbvio, não queremos político aqui dentro pedindo voto, vendendo laje por voto, cesta básica, não, nada disso. Mas não podemos orar por eles? Não podemos dizer para eles: estou orando por você, para que Deus dê sabedoria, para cuidar da nossa cidade, cuidar da gente? Podemos. Olha o que o texto diz no verso 4, verso 3: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Isso pode acontecer através da política? Pode. Através do nosso envolvimento? Pode. Fique em paz, irmão. Não vou trazer político aqui não. Político aqui nesse culto não. Principalmente em época de campanha. Época de campanha, de eleição, político não só aqui. Um dia, no culto normal, fora de campanha, se recebemos um político aqui, chama ele aqui para dar uma salvação. Tranquilo, mas vim aqui fazer. Não. Não podemos ter essa aversão. Por mais que estamos decepcionados, por mais que 90% da classe dos políticos são corruptos, estão com outros interesses, não estão nem aí para a gente. Essa imagem é essa imagem. Nós não podemos nos abster. É o que Platão diz. A gente abre mão, aí os maus governam. Porque nós estamos abrindo mão de ter interesse, de pesquisar, de fiscalizar. Se você for andar na palavra, você vai ver homens de Deus, que Deus levantou e colocou eles na política. Vai comigo lá em Gênesis 41. Abra sua Bíblia, volta lá, Gênesis 41. Verso 39. Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus me revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. Um servo de Deus se tornou o segundo maior do Egito. A política. José não tinha que fazer política? Tinha. Agora pense José, como fazer política com o povo idólatra, com os seus deuses. José não podia chegar lá e baixar dizendo: acabou os deuses do Egito, agora é o único Deus do Senhor. Isso só vai acontecer nas pragas, muitos e muitos anos depois, em que Deus se manifesta. E Deus nem cobrou isso José. Essa não era a missão de José, mas Deus colocou José lá, um servo dele. E Faraó recebeu o testemunho de José. Faraó entendeu, olhando José, que não havia Deus maior do que José. Qual é o propósito de Deus? Não é que a sua glória seja conhecida? Não é que as pessoas conheçam que há um único Deus? Será que o Senhor não quer isso para o nosso Brasil? Lamentavelmente tem muito político que é uma vergonha para o Evangelho. Você vai ver o garotinho do Rio de Janeiro, uma vergonha. As coisas que fez, as falcatruas que está envolvido, usando o nome de Deus. Rádio evangélica. Não quero ver o dia do juízo, viu? Quando esse povo vai ser chamado a prestar contas.
pessoas que usaram o nome de Deus. Agora esse cabo da Ciolo aí, estou mencionando ele porque ele fez uma profecia. Vamos descobrir se é um falso profeta ou não. Se ele é profeta de Deus, domingo que vem a essa hora ele vai ser eleito presidente em primeiro turno com 51% de votos. Você não viu a profecia que ele fez? Ele fez a profecia. O que a palavra de Deus diz? Se o profeta é profeta de Deus, a sua palavra tem o quê? Que se cumprir. Eu vou só observar. Se for outro ganhar em primeiro turno, ou se tiver segundo turno e ele não tiver, não vai ser ganhar nem a parte. Apresenta-nos um falso profeta. Ué, a pessoa pode falar em nome de Deus assim? São essas coisas que envergonham o Evangelho. Mas eu vou esperar. Vou tirar a conclusão. Até antes de ontem estava na esquerda comunista radical. Agora se converteu. Então eu não sei ainda as doideiras na cabeça dele. Mas eu vou esperar. Domingo que vem à noite tem a conclusão. Mas tem que se cumprir. Você percebe a crise que nós estamos vivendo? Nem os evangélicos mais se salvam. Mas interessante, se salvam na política ou se salvam de forma geral? Posso falar uma coisa para os irmãos? De coração, tirando política, a palavra de muitos evangélicos não vale nada. Me perdoe a franqueza. Muitos evangélicos que não estão enfiados em nada, não honram a sua palavra, não honram o seu testemunho, têm envergonhado o nome de Jesus. Como vão cobrar dos políticos? Como pedir ética e moral para políticos se nós não temos ética e moral? Falsificamos documentos para nos dar bem, entramos na fila do leite quando não estamos precisando do leite. Não é? Não, mas todo mundo faz, não sei o quê. Percebe? Vamos dar o nosso turinho aqui, nosso jeitinho aqui, vamos fazer um gato aqui, é bom. Mas cobramos os corruptos, dos políticos. Estava falando, né, Antônio, esses dias? Já fui lá na Santa Efigênia várias vezes em São Paulo. Sabe o que tem na Santa Efigênia em São Paulo, né? Perdição do eletrônico lá, não sei disso. E lá você compra o GatoNet, né? Sabe o que é o GatoNet? É um aparelho que rouba sinal das TVs a cabo para você assistir o que todo mundo assiste pagando de graça. Aí eu te pergunto, Jesus teria um GatoNet em casa? Mas eu não posso pagar. Tudo bem. Assiste lá, Globo, SBT, TV Cultura. Paciência. Você vai adulterar, vai comprar um produto que não é legalizado e vai roubar. Desculpa, você está roubando o sinal de quem está legal. Mas não é justo. Tudo bem, eu concordo que não é justo. Mas o que Paulo falou assim? Imposto é imposto, tributo, honra e o rei. Aí você vai pregar que Jesus ama, muda ali. Você está com um GatoNet na sua casa. Mas eu estou roubando o sinal de Wi-Fi do vizinho. Fala Deus. Aí outro grita assim, mais leve, Jesus. A corrupção do nosso país só vai mudar quando ela sair dentro do nosso coração. Não exija político honesto se você não é íntegro nem honesto. Você compra mercadoria suspeita. Irmãos, toma cuidado, viu? Você pode ser acusado de receptação de produto roubado. Não sai comprando as coisas sem procedência, não. Barato demais. Daqui a pouco eu vou te visitar na cadeia. Eu vou entregar o Novo Testamento na cadeia, irmão, né? Vamos lá. Quem sabe? Pode ser que você comece seu ministério evangelizando os presos lá dentro, é integral. Full time. Daqui a pouco aparece um relógio lá, né, mano? Apareceu um cara trabalho lá, mas eu comprei barato. Irmão. Estou na bênção é demais, desconfie, irmão. Desconfie. Moisés foi outro levantado para a política. Foi criado como príncipe por 40 anos.
Depois ficou mais 40 anos no deserto sendo treinado por Deus. E quando o Senhor o chamou aos 80 anos, foi fazer política com o faraó. E foi isso que ele foi fazer. Foi negociar, foi desafiar, sendo usado por Deus. Depois Moisés foi o grande legislador. Moisés era deputado federal, estadual, vereador e senador ao mesmo tempo. Na verdade era só um escriba, mas Deus foi dando as leis para ele, depois ele passou as leis para o povo. Não são isso que esses homens fazem? Não são esses homens que fazem as leis? Está entendendo? Quer outro político como Davi, o rei que foi sombra do que o grande rei que viria seria Jesus, a supremacia militar de Davi. Não havia batalhas que Davi entrasse que não ganhasse. Davi era o grande general, estrategista. Agora é interessante, sempre antes de uma batalha, Davi perguntava ao Senhor: devo subir contra os filisteus? Devo ir contra os moabitas? Vai, eu te darei a vitória. Ele subia. Me dói muito, e aí é interessante, eu não gosto, tenho minhas reservas com o Marcelo Crivella, porque o Marcelo Crivella, ele foi colocado lá por uma igreja, vocês sabem qual. Mas uma coisa é que esse homem tem coragem, cortou dinheiro do carnaval, e não entregou as chaves da cidade para o rei Momo. Você acha que isso não tem peso espiritual? Você acha que o prefeito, que é a autoridade naquela cidade, pega as chaves da cidade e entrega na mão de alguém que representa demônios? Você acha que isso não tem um peso espiritual na vida da cidade? Não importa se você assiste ou não assiste, sai no jornal, sai na internet, todo início de carnaval, isso é prático de se fazer. E ele não fez. Ele ainda cortou, não sei se pela metade, tirou uma boa parte da verba, aí causou tumulto e aplicou na saúde do Rio de Janeiro. Você está com ele ou contra ele? Você está a favor do Crivella ou contra o Crivella? Eu assino embaixo, parabéns, fez certinho. Pessoas morrendo no hospital, gastando dinheiro com um negócio que uma mulher sai nua, com temas que vão contra a questão da família, jogando dinheiro público fora. Que faça com dinheiro privado, que empresas patrocinem essas escolas, porque são milhões, irmãos, milhões. Nós não podemos ficar. Podemos ficar quietos. Agora está sendo massacrado lá, vou pedir o impeachment dele, porque chamou os pastores da igreja, queria abençoar lá, ver regularidade. E aí ele fez errado. Mas o pessoal pega na veia, agora estão pedindo o impeachment dele. Está lá para ser julgado. Você percebe? Nós não podemos ficar fora dessas coisas. Por exemplo, Salomão. Se você for ver 1 Reis 9:24, eu não vou ler porque o tempo está correndo. 1 Reis 9:24 vai falar que Salomão fez um palácio para a filha de Faraó. Ela era sua esposa. Interessante, você não vai ver na trajetória de Salomão mais ninguém em que ele tenha feito um palácio. Ele só fez um palácio para a filha de Faraó. E olha que Salomão teve 1000 mulheres. 1000 mulheres. Naqueles tempos, o casamento na Idade Média, tempo medieval, também era assim, casamento era uma troca. Então eu firmava uma aliança. Então eu quero firmar uma aliança com a família Ribeiro. Então eu vou pegar a minha filha e nós vamos pôr nossos filhos para se casarem, e essa aliança firme, então nós vamos fazer negócios juntos, e agora nós somos mais poderosos, que somos nós dois juntos. Mas eu tenho uma filha sobrando, e vou fazer com a família Silva, e vamos lá, e pega aqui, vamos trocando, e vamos fazendo alianças, através do casamento. Foi assim que Salomão foi estabelecendo o seu reino. E aí você pega lá em 1 Reis 11, de 1 a 13, depois você lê na sua casa. Vai dizer que Salomão casou com amonitas, com moabitas, com mulheres que Deus tinha proibido de se relacionar. E essas mulheres levaram Salomão a adorar outros deuses. Mas a filha de Faraó foi a única que ele construiu um palácio. A aliança que ele fez com Faraó, com o Egito, foi tão grande que ele construiu um palácio para a filha. Isso custou o reino para Salomão. A sua idolatria custou o reino. Ora, irmãos,
Esther nasceu para ser rainha. Esther nasceu para ser a libertadora do povo, que estava sob uma sentença, o povo de Israel. E Esther é muito interessante, todos aqui já leram o livro de Esther inteiro. Sabe como Esther chegou, concurso de primeiro Miss Universo da Bíblia, a Miss israelense ganhou. E interessante que ela não podia aparecer toda hora, e ela já tinha, né, Mardoqueu já tinha descoberto o que a mãe ia fazer com os judeus, o decreto, aquela coisa toda. E Esther vai usar de uma perspicácia, de uma jogada política. Ela entra na presença do rei, e olha só que interessante, ela sabia que ela poderia morrer, e a chance dela morrer era enorme, porque ninguém podia entrar na presença do rei sem ser chamado, e já fazia meses que o rei não chamava ela. A mulher do rei não era para satisfação sexual, o rei podia ter quantas mulheres ele quisesse para satisfação sexual, por exemplo. Ela era como uma vitrine. Vinha uma comitiva de fora, chamem a rainha. Ela se ornava toda como rainha, eles mostravam a beleza. Esther era lindíssima. Esther era um item para exibição, não era item para tomar conta do emocional do rei, nada disso. E ela vai e se arrisca. Se o rei não estendesse o cetro para ela, pessoas davam lá. Mas o rei gostava muito de Esther, e ele estendeu o cetro. Aí vem a estratégia da Esther. Chamou o rei para um jantar que ele ia preparar, e que ele levasse a mão. Aí veio o primeiro dia, serviu bebida à vontade, fez aquela coisa que o homem gosta. Então, o que você quer, Esther? Peça, quer ter metade do reino. Não, volte amanhã. Tem mais um banquete amanhã para você. Traga a mãe junto. E a mãe já estava toda se achando. Aí no segundo dia, Esther vai e conta, já com o coração do rei na sua mão. Ela vai e conta o que o perverso Amã estava fazendo contra o seu povo, que ia matar inclusive ela. O rei ficou muito macho. Sacou da peixeira, acho que era nordestina. Ele vai pegar minha externada. E ali a história se inverte. Esther não usou de política, irmãos. Usou. Neemias. Já falamos de Neemias. Daniel. O próprio Daniel foi colocado, depois que interpretou os sonhos do rei, para governar cidades. Servos de Deus. Servos de Deus falaram, não quero me mexer com isso não. Que de certa forma, se não podiam colocar ali um decreto para adorar o único verdadeiro Deus, pelo menos nas suas ações diárias, estavam promovendo a paz, a justiça, a equidade, sinalizando que havia um Deus verdadeiro. Esse é o propósito do Senhor. Não sei se entre nós aqui teremos um estadista. Eu não sei se teremos aqui alguém que vá se interessar pelas ciências políticas. Alguém que vá, desde da faculdade do colégio, ser um líder de grêmio estudantil, que vai participar desses programas, dessas coisas. Eu não sei, não sabemos. Mas se esse coração não se perder, não tenha dúvida que Deus vai chamar para que lá dentro sinalize o reino de Deus. Não podemos estar alheios à política. É óbvio, é um covil. É um covil. Tem que ser muito chamado para não se perder, para não se corromper. Mas nós conhecemos políticos sérios, inclusive cristãos, que não se corromperam. Eu vou encerrar falando de Jesus. Você acha que Jesus era avesso à política? Sem nem Jesus ter consciência, Jesus foi obrigado. E a história de Jesus acontece com um recenseamento. Ele vai, Maria e José estão indo para Belém porque é um decreto de um recenseamento. São obrigados a ir lá ser recenseados, dizer o nome lá, pôr o dedão no polegar, dizer nós existimos, dar a prova de vida, né? Os aposentados têm que fazer isso de vez em quando, a prova de vida, ó, estou vivo, continuo pagando aí. E Jesus estava lá, foi lá, chacoalhando, foi lá. E aí lá em Belém, Jesus nasce. Fruto do quê? De uma ordem política. Você vai ver em Mateus 22, 17. Abre aí Mateus 22, 17, que a gente precisa ler.
Prometo que eu não vou me prolongar muito não, mas vou acabar aqui. Mateus 22, 17. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Aí o verso 20, verso 19, não, verso 18, vai. Jesus respondeu, percebendo a má intenção deles, perguntou: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me a moeda usada para pagar o imposto. E eles lhe mostraram um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e essa inscrição? De César. Responderam eles. E eles lhe disse: então, dê a César o que é de César, e a Deus o que é. Jesus ignorou o governo, o imperador? Não. Os podia ter falado: olha, o seu reino é daqui, pega lá na sinagoga que é melhor, paga esse negócio de imposto ali. Ainda mais cara corrupto aí. Não, paga. A Deus o que é de César, a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. A parte que eu mais gosto disso é Paulo. Paulo era um cara sensacional. Paulo era demais. Veja no verso, Atos 22, verso 25. Olha, me perdoe se você gosta de Paulo, e você vai ficar escandalizado com o que eu vou falar. Mas no Novo Testamento não tinha homem, depois de Jesus Cristo, não tinha homem mais hábil e mais político do que Paulo. Um homem perspicaz, um homem com boa oratória, um homem que sabia as escapadas, as saídas. Olha que interessante, Atos 22, 25. Atos 22, 25. Opa, peraí. Atos 22. Aqui Paulo preso, açoitaram Paulo. Verso 24. Verso 23. Estando eles gritando, tirando suas capas e lançando poeira ao ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Presta atenção agora. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Verso 26. Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante: que vais fazer? Esse homem é cidadão romano. Consegue perceber o desespero da cena? Como você vai quebrar uma regra jurídica açoitando um cidadão romano sem condenação? Paulo tinha que conhecer os seus direitos para poder exercer isso aqui. E você não quer saber os seus direitos, você não quer conhecer política, você não quer saber o que rola, o que acontece, o que se passa. E aí o comércio monta em cima de você, o comércio faz coisas erradas com você, promete entregar um produto e não te entrega. Aqui já é direito de consumidor. Você vai para um hospital, o hospital exige um cheque calção, precisa assinar para despesa, você não tem que fazer nada disso, mas você faz. Tem uma máxima do direito que diz assim: que o direito não protege os que dormem. E há uma lei que diz que ninguém pode alegar ignorância à lei. Você não pode matar alguém. Avisa lá que eu não quero pizza agora não, para pegar depois. Você não pode matar e dizer: eu não sabia que não podia. Não tinha conhecimento. Nós precisamos, como Paulo, não ser alheios aos nossos direitos, às coisas que estão acontecendo. Nós temos que nos tomar conhecimento. Nós temos que saber as leis que estão em projetos, orar, interceder. Se tem uma petição pública para assinar, assinar. Se tem alguma coisa para fazer, não podemos ficar calados, porque essas coisas vão mudar a nossa vida. Olha, me deu um alívio segunda-feira. Eu voltei para casa feliz em saber que o ano que vem terá um colégio presbiteriano cristão aqui na cidade. Eu dei glória a Deus. Espero que você, vai vender gelatina, faça qualquer coisa, tem filho pequeno, coloque seu filho numa escola dessa. Não estou fazendo propaganda, não vou ganhar nada. Não me prometeram nada, pastor, vamos arrumar lá
umas vacas, eu dou a bolsa para você. Não me prometeram nada. Mas eu estava preocupado, isso era uma coisa que me tirava o sono. Como que minha filha vai estudar nessas escolas por aí que tudo é liberado, tudo é permitido. Como eu vou ensinar ela o correto e vai lá e a sociedade desfaz tudo que eu estou ensinando. E agora temos uma escola cristã. Interessante, olha que interessante que o Supremo, irmãos, baixou esses dias, o Supremo proibiu que os filhos sejam educados em casa pelos pais. Nos Estados Unidos é assim. Nos Estados Unidos o pai pode educar o filho em casa. Se você tivesse condições, você poderia criar e dando matérias, e aí dentro da palavra, e crescendo o seu filho, sem essa contaminação. Aqui no Brasil não pode. O Supremo disse não. E você acha que essas coisas não influenciam a nossa vida? Eu encerro com Atos 22, 30, a última de Paulo, que eu acho sensacional. Olha aí, Atos 22, 30. É o mesmo capítulo, um pouquinho mais para frente. No dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente porque Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou e ordenou que se reunissem os chefes, os sacerdotes e todo o sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou-lhes a ele. Vai para o 23. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: meus irmãos, tenho, aqui só um detalhe, Paulo sabia que em Jerusalém, olha só, presta atenção, Paulo sabia que em Jerusalém respiravam a morte dele. Paulo sabia que estavam querendo matar ele em Jerusalém, até queriam que ele não fosse, ele foi, porque sabia que tinha que fazer uma pausa, mas o destino dele era Roma. O destino dele era Roma. Tanto é que diante dos governadores, ele usa de um artifício, porque Deus falou para Jesus, falou para ele: Paulo, aguenta firme aí, porque eu quero que você vá para Roma falar de mim em Roma. Jesus apareceu para Paulo e disse isso. Paulo chega em Jerusalém e sabe que está respirando morte. O sobrinho dele avisa ele que 40 homens iam fazer uma emboscada, eles iam matar Paulo de qualquer maneira. É aqui que eu sustento as coisas que eu coloquei no grupo lá. Não dá para impedir algumas coisas. Ele não ia morrer, mas nós não podemos ficar ali, nós temos que fazer a nossa parte. E Paulo tinha que ir para Roma. No meio de uma conversa com o governador Félix, Paulo vira e usa de um argumento jurídico que não podia ser quebrado. Como senão romano, ele fala: eu apelo a César. Tanto é que o governador vira, o governador está falando com Félix, está falando com Festo, e fala assim: eu não vi nada desse homem para acusá-lo, mas como ele apelou para César ele irá. Como é o direito dele, ele usou o direito, ele vai para César. E Paulo fica 2, 3 anos em Roma, pregando a palavra livremente, antes de ser julgado por César. Timóteo é a última epístola que ele vai escrever. Provavelmente já está indo para ser condenado, jogado na arena, para ser morto pelos leões, pelas feras. E onde ele escreve lá, 2 Timóteo: combate o bom combate, guardei a carreira, guardei a fé. Eu estou sendo pronto para ser entregue, né? Esse texto maravilhoso. E aqui não era chegada a hora de Paulo ainda. Aí o texto continua, verso 1, capítulo 26. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que batessem na boca. Então Paulo disse: Deus se ferirá a parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Os que estavam perto de Paulo disseram: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Presta atenção agora, a articulação de Paulo. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e os outros fariseus, os caras queriam pegar Paulo, os dois estavam juntos, saduceus e fariseus, queriam esganar Paulo e acabar com Paulo. Bradou no sinédrio: irmãos, sou fariseu, filho de fariseu, estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus,
E a assembleia ficou dividida. Por quê? Verso 8, os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Houve grande alvoroço e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: não encontramos nada. Olha só, agora começaram a defender Paulo. Por causa de quê? Do argumento da ressurreição. Paulo conseguiu colocar um contra o outro. E agora os dois que queriam condenar Paulo estavam do lado de Paulo, porque a rixa entre eles era maior do que Paulo. Verso 10. Não encontramos nada de errado nesse homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? Verso 10. A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando para a fortaleza. Aqui, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Agora Paulo estava seguro, porque Paulo estava sob custódia dos romanos, não mais dos judeus que queriam matá-lo. Aí daqui em diante vem o texto que vai do governador Félix. Festo apela para Roma e vai para Roma, vai no navio, naufraga, vai para a ilha de Malta, cura lá o dono da ilha, estava com disenteria, a vibra morde ele lá, e não acontece nada com ele, as pessoas da ilha inteira se converte, chega em Roma, prega o evangelho, escreve muitas cartas para as igrejas através de Roma, e a palavra de Deus vai através de quê? Da política. Aceite você ou não. Você já parou para pensar por que Jesus não comissionou Pedro para fazer essas coisas que Paulo fez? Porque Pedro não era político. Pedro era o quê? Se Pedro tivesse vivo, ele ia voltar no 17. Desculpa, eu não aguentei, desculpa. Pedro não tinha política. Pedro já corta a orelha do soldado, já inventa tudo. Pedro era prático. Paulo não. Paulo conversava, dialogava, apelava, usava seus direitos, usava oratória. Político. Você pode não gostar, você pode não aceitar, mas é as escrituras, e Deus usa, Deus chama quem Ele quer. Deus chama quem Ele quer. Pode ser que você tenha uma oportunidade de exercer política no seu bairro, seja um pacificador, as pessoas te procuram, vem cá, o que você acha aqui da rua, tal. Pode ser, Deus está te usando. A política está enfiada em todos os campos da nossa vida, lá no trabalho. Está um conflito lá, vai mandar ele embora, o cara, você vai lá, intermedia, conversa com o chefe, fala isso, vai lá, resolver a situação. Isso é política. Nós não podemos, irmãos, estar alheios. Óbvio, daí para você se filiar num partido político, sair distribuindo santinho, dando as coisas, é uma distância muito grande, eu não estou falando disso. Se Deus te chamar para isso, você entender, faça. Eu quero dizer é que as coisas que você vê na televisão, nós não podemos ficar alheios, nós não podemos ficar omissos, porque isso envolve a nossa vida, envolve a vida dos nossos filhos. E Deus não quer, porque hoje nós estamos vivendo debaixo do que? De uma democracia. Deus permitiu assim. Se fosse na monarquia, honre o rei e cale sua boca. Porque vem tudo lá de cima, você não fale nada, não opine nada, e pescoço na bandeja. Na ditadura então, já era. Nós estamos numa democracia. Nós falamos através do nosso voto. Nós podemos fiscalizar, nós podemos cobrar. Tem as páginas lá que mostram tudo que foi gasto, você pode questionar. O que eu quero dizer aos irmãos é que eu não quero que a minha igreja, as minhas ovelhas sejam alienadas. Quem é? Como é que é? Tal. É mesmo? Só hoje você ficou sabendo que o Bolsonaro tomou uma facada? Só hoje você está totalmente desantenado? Daqui a pouco estão invadindo sua casa, daqui a pouco você não está sabendo de nada. Não, eu não quero que você seja alienados. Eu quero que você ouça, eu quero que você leia, eu quero que você vá para a palavra. O que a Bíblia diz sobre isso? É correto? O que está tramitando? Pelo que eu tenho que orar? Aí sim nós vamos começar a fazer diferença.
Não vá pela cabeça de ninguém, vá pela sua cabeça, vá pela sua consciência. Mas tenha bases para a sua consciência estar tranquila. A base principal é isso aqui, ó. Ela tem que ser sua base principal. Você pode estar com o nome sujo, não vota no candidato só porque ele prometeu limpar o seu nome no SPC. Para de gastar igual um doido, igual um condenado, você não vai para o SPC. Mas aí você vai lá e vota, porque meu nome vai ficar limpo. E depois a sujeira vem do outro lado, né? Não adiantou nada. Percebe? Não, isso aí não é o suficiente, não. Eu quero saber mais, eu quero conhecer mais. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus possa e tenha misericórdia de nós. Nós somos cidadãos. Nós não sabemos quando o reino de Deus será instaurado, quando vamos para o céu. Então, enquanto estivermos aqui, possamos exercer a nossa cidadania. Não sejamos, eu não quero que você seja um PhD em política. Toma cuidado, não começar a ler muita coisa e ficar pirado. Mas eu quero que o mínimo necessário que você saiba para você não ser enganado, com base na palavra de Deus. Pesquise essa semana quem você vai votar. A internet está aí, para de ficar vendo Facebook, vai pesquisar. Usa a internet como ferramenta boa e útil. Quem é o seu candidato, o que ele fez, o que ele fazer, está tudo aí informado. Pesquise quais são as propostas dele, qual a ligação dele aqui com a cidade, com a região. Não vá lá, peça ajuda para alguém. O irmão me mandou uma mensagem, por isso que eu mandei para alguns em particular. Mandei em particular, aquilo aí não te serviu, vai fora, não tem problema. Foi uma sugestão que eu te dei de um candidato. Você que é amiga do meu amigo de infância, uma cristã, ele é pastor, deputado estadual. Eu posso fazer isso, não fiz no grupo da igreja, eu fiz em particular para você. Vocês não receberam em particular? Agora mandei você votar nele, você vai ser excluído da igreja? Falei que seu nome vai ser riscado no livro da vida se não votasse nele? Falei que uma doença vai ser jogada na sua vida, na sua família, se não votar? Não falei nada disso. Eu dei uma sugestão. Debati com alguns em particular por causa disso. Nós temos que ter essa liberdade de fazer isso. Porque é esse aqui, isso abre a nossa mente, abre o nosso entendimento. Vamos ficar em pé, o louvor vem à frente, vamos cantar.